Olá, meus amores, espero que estejam todos bem, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Priscila e eu tô aqui hoje para mais um vídeo, né, para mais um bate-papo. Para quem já me acompanha aí ou já viu alguns vídeos aqui, né, no meu canal no YouTube, sabe que eu falo sobre despertar espiritual, sobre expansão da consciência, né? Tudo isso começou comigo através da minha jornada com o tarô, né? Eu nem tinha isso como objetivo, né? Despertar espiritualmente. Eu nem sabia o que isso significava, vamos dizer assim, né? Mas vou falar assim de uma forma resumida que algumas pessoas já podem ter ouvido essa história, né? Para não ficar muito cansativo. Mas espiritualidade para mim sempre foi de uma forma leve. Então eu sempre me sentia à vontade de questionar as coisas que estavam sendo passadas ali, né, para as pessoas que eu estava estudando, enfim, os lugares por onde eu passei, eu sempre me sentia assim, né, à vontade de questionar, poxa, mas será que faz sentido isso que essa pessoa está falando? Será que faz sentido esse ensinamento? Faz sentido essa lei espiritual? Faz sentido esse processo de reencarnação? Enfim, eu sempre fui assim, realmente curiosa nesse sentido, né? E essa curiosidade realmente me levou a ver coisas que eu nem imaginava, né? Eu não fazia conta que eu fosse me deparar com tantas coisas que se abriram para mim, né? Mas essas coisas só se abriram porque eu estava com a mente aberta, né? Eu estava realmente ali disposta. Quem pergunta é porque quer saber, né? Então eu estava disposta a ter uma resposta ali, né? E tudo isso foi muito transformador na minha vida, né? Porque em muitos momentos eu me senti, quando essas respostas vinham, né? E isso fazia sentido para mim. Isso é importantíssimo colocar aqui para vocês, né? As pessoas podem falar o que elas quiserem, mas e o que você pensa sobre isso, né? Isso é essencial. Então eu sempre busquei um sentido para o que me diziam, inclusive quando eu perguntava. Então se a pessoa me respondia, eu pensava comigo mesmo, faz sentido o que essa pessoa está dizendo, né? Então, quando as coisas começaram a fazer sentido para mim, em muitos momentos eu me senti desiludida com a espiritualidade, eu me senti enganada, eu me senti sem esperança, né? Eu perdi completamente ali a minha esperança, porque caiu aqui a esponjinha do microfone, mas acho que não vai interferir não. Porque realmente a gente vê, quando a gente começa a perceber essas coisas, a gente vê que tem muitas coisas que são ensinadas aí há milênios, né? Há vários e vários anos, que são tão assim complicadas, né? Que interferem muito na nossa vida, interferem muito na nossa evolução enquanto ser humano. Eu acredito que todos nós estamos aqui por algum motivo, né? Nós não fomos criados apenas para experienciar, né? Nós estamos aqui para experienciar a vida, né? Mas o homem tem a capacidade de aprender, né? Isso aí é notório, a gente consegue ver desde o nosso processo de criação. A gente pequenininho vai para a escola, vai e consegue aprender. Tem alguém para ensinar e tem alguém para aprender. Então tem um professor na escola que te mostra ali o alfabeto, os números, as cores, as formas. Aí você vai indo para níveis mais avançados e níveis mais avançados. E dessa forma o homem foi evoluindo, né? Foi aprendendo, foi criando várias profissões, foi aprendendo várias coisas. Então eu acho que o conhecimento está totalmente ligado à nossa evolução, pois há anos atrás, milênios atrás, ninguém imaginava que existiria carro, né? Na época ali da Bíblia, por exemplo, ninguém imaginava naquela época o que seria um carro. Mas através da evolução, do conhecimento e do estudo, o homem foi percebendo que seria possível criar um carro. E criou um carro, e depois criou o avião, e depois criou não sei o quê. Então, o conhecimento está relacionado à nossa evolução. Eu pelo menos vejo dessa forma. E se nós somos filhos do grande Criador, da fonte, Deus, e temos essa capacidade de expandir a nossa consciência, né, de conhecer mais e mais, o que é expandir a consciência? Você ter mais consciência, ou você tem menos consciência, ou você tem mais consciência. Expandir a consciência, né? Então, expandir a consciência significa ter mais conhecimento. Se nós, enquanto seres humanos, temos essa capacidade de aprender mais e mais e mais e mais, então quem nos criou também é assim,
Pelo menos isso para mim é uma matemática que faz sentido, né? Se quem nos criou teve a capacidade, conhecimento de criar um projeto do ser humano, então criou o projeto do ser humano, assim como os diversos outros projetos que existem aí criados pela fonte. Então a fonte tem conhecimento, tem algum conhecimento e vai criando, né? Teve o conhecimento para criar o homem teve conhecimento para criar o avião. Então a fonte tem o conhecimento para criar o ser humano, para criar o avião e todas as criações do ser humano, porque tudo que vem do ser humano veio antes da fonte. É mais ou menos isso, só para vocês entenderem a minha percepção sobre Deus, sobre a fonte. Eu chamo de fonte, né? Então, deixa eu ajeitar aqui a luz rapidinho, gente. Eu tô suando aqui porque tá bem quente hoje aqui. E ao mesmo tempo tá armando chuva, né? Então eu tô com a janela fechada porque eu acho que vai chover e tá passando um carro de som aqui. Desculpem o barulho. Então, isso aqui também é essencial para quem já não quiser continuar no vídeo, ok, né? Eu percebo a fonte dessa forma, né? Como uma consciência elevadíssima, né? Que a partir dessa consciência elevadíssima, diversas outras coisas foram criadas, como o ser humano, por exemplo, que vai expandindo. Então, eu vejo a fonte como um ser de consciência elevada, que é inteligente, que tem muita consciência, e que vai expandindo constantemente, né? A minha expansão significa a expansão da fonte também, porque se eu sou parte da fonte, eu vim da fonte, eu sou parte da fonte. Então, a minha expansão significa também a expansão dela, né? Como se fosse uma empresa. Você abre aqui a matriz, né? Acho que é a matriz que fala. Você abre aqui. Aí essa matriz vai expandindo, né? Seus negócios vão crescendo ali e você abre depois um outro ponto num outro lugar, né? É uma continuação desse negócio, mas num outro lugar. E aí desse outro lugar vai para um outro lugar. Então a expansão de todas essas fábricas significa o mesmo negócio, né? É basicamente isso. Então, só para vocês entenderem, eu percebo a fonte como uma consciência elevada, que tem todo o conhecimento dentro dela, e conhecimento é inteligência, né? Para quem não conhece ainda, eu vou falar rapidamente aqui sobre a escala de Hawkins, né? Porque eu já falei sobre a escala de Hawkins em outros vídeos meus, então quem assistiu os outros vídeos meus já vê isso aqui, mas eu acho que é interessante vocês ficarem, mesmo que vocês já tenham assistido, né? Se isso faz sentido para vocês, esse estudo aqui, porque o ser humano ele aprende através da repetição, né? Então, se isso faz sentido para você, talvez seja importante para você absorver esse conteúdo, né? Então, a gente tem aqui a escala de Hawkins, né? Essa escala de Hawkins é um estudo científico, foi canalizada pelo cientista David Hawkins, tá? Então, aqui a gente está trazendo já ciência, isso aqui é comprovado cientificamente, tá? E o que esse cientista compreendeu é que tudo é energia, né? Na verdade, isso aqui não é desse cientista, não. Tudo é energia. Isso aí foi Einstein, né? Que identificou que dentro da matéria existe energia. Então, basicamente, para vocês entenderem, né? Se tudo que é material é energia, você consegue ver a energia? Não, ninguém consegue ver a energia, né? Você sabe que tem energia passando no fio elétrico aí na sua casa, na fiação, você sabe que ela existe, porém você não consegue perceber, né? Na matéria também é a mesma coisa, aqui tem energia, né? Segundo Einstein, tudo que é material tem energia. Eu não consigo ver a energia aqui nesse conteúdo aqui, nesse papel, nessa folha, não consigo ver energia aqui nessa caneta, mas cientificamente falando, tem energia dentro dela. Isso aqui é comprovado, como eu falei para vocês, né? E aí um exemplo para vocês entenderem, né? Que a base de tudo é energia. Tudo que existe no mundo material foi criado antes na mente de alguém, né? Então, essa blusa, esse microfone, esse brilho, esse brinco, esse papel, essa caneta, qualquer coisa, né? Que existe no mundo material, materialmente falando, fisicamente, né? Tocável, foi criado antes na mente de alguém. Então alguém precisou projetar essa caneta. Alguém imaginou lá, teve um processo de projeção, essa caneta vai ser prateada, a cor da tinta dela vai ser azul, ela vai ter esse funcionamento aqui de clique, né? Abre e fecha, enfim. E aí depois que a pessoa mentalizou o que ela estava projetando, que é essa caneta, ela partiu para ação para manifestar, né? Então a gente está falando aqui do processo de cocriação da realidade, lei da atração, né? Então você primeiro mentaliza algo, você não vê esse algo ainda no mundo físico, ele está onde? É energia. Você precisa de energia para mentalizar algo, né? Se você for num cemitério e pedir para um corpo ali
projetar alguma coisa para você, não vai sair, não vai existir, porque não existe mais energia. Até existe energia naquele corpo, mas num outro nível, tá? Isso aí já é um outro braço, ficaria muito complicado aqui eu explicar as duas coisas para vocês. Mas partindo para a lógica, né? Alguém mentalizou isso aqui, aí pensou na cor da tinta e tal, pensou nas peças que seriam necessárias para a montagem e aí partiu para ação, foi comprar as peças e depois montou. Então isso aqui antes existiu numa outra realidade, que foi na realidade mental, vamos colocar assim, na imaginação, na criatividade de alguém, e depois isso aqui passou a existir no mundo físico. Então ela era real quando ela estava na sua imaginação, você conseguiu imaginar isso aqui, né? Como se eu falasse para vocês assim, fecha os olhos e imaginem um cachorro azul. Vocês imaginaram um cachorro azul aí, isso foi real, então ele ainda não existe no mundo físico, mas foi um acontecimento real, né? Então as coisas existem pelo menos em dois tipos de dimensões ou em dois tipos de realidades, né? Uma realidade física, fisicamente falando, né? De palpável, tocável, e a realidade mental, né? E aí, trazendo para o processo de cocriação da realidade, as coisas acontecem dessa forma, né? Segundo a lei da atração, né? Tudo existe antes num mundo mental, imaginário ali, numa outra dimensão, numa outra realidade, e depois isso se manifesta no mundo físico, né? Então, isso explica basicamente que existem pelo menos mais de uma realidade. Não é só essa realidade material que a gente consegue alcançar, que a gente consegue ver, consegue sentir, né? E isso explica um pouco sobre Deus. Acho que a maioria das pessoas que acreditam em Deus não veem Deus como um ser, vamos dizer assim, né? Não conseguem ver um homem ou alguma expressão de Deus, seja de alguma forma, num nível assim individualizado, vamos colocar assim, mas as pessoas simplesmente acreditam, né? Então acreditam no mundo espiritual. Então, trazendo para a questão espiritual, a gente compreende isso, né? Existem essas duas realidades, uma realidade material, que é a nossa vida humana aqui, pagar conta, trabalhar, filhos. Porém, quando a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente compreende que existe algo a mais, né? Já partindo para a cocriação da realidade, vocês já compreenderam. Tudo que existe, existiu antes numa outra realidade. É real, porém eu não consigo tocar, né? Da mesma forma é com o mundo espiritual. E aí, trazendo aqui a escala de Hawkins, né? Esse cientista compreendeu que as nossas emoções emitem uma frequência em hertz, né? É medida através dos hertz. E para cada nível de emoção está atrelado a um nível de consciência, né? Então, segundo esse gráfico aqui, na parte inferior estão as emoções mais densas, né? Que vibram menos. E à medida em que a frequência vai subindo aqui, ó, 20, 30, 50, 75, 100, a frequência vai subindo. Isso aqui é medido, como eu falei, é cientificamente comprovado. À medida em que as frequências vão subindo, ele foi relacionando cada nível de consciência com cada nível de emoção, né? Então, se vocês observarem aqui, as emoções mais densas, que emoções são essas, né? Aqui, humilhação, culpa, desespero ou desprezo, desespero, arrependimento, ansiedade, súplica, ódio, aqui é desprezo, né? Desprezo. Aí aqui já vai neutralizando a afirmação, verdadeiro, otimista, aí você já vai realmente tendo emoções mais elevadas, né? E para cada emoção dessas vai tendo um nível de consciência. Então, basicamente, o que isso aqui significa, né? À medida em que você vibra em emoções mais densas, como humilhação, culpa, desespero, arrependimento, você tem um nível de consciência reprimido, segundo o gráfico aqui, né? A tua energia tá baixa, basicamente isso. Se tudo é energia, tanto as tuas emoções quanto o teu nível de consciência, ou seja, o teu mental, são energia, como eu falei. Você sabe que tem energia ali na tomada da sua casa. Você não vê a energia, mas você sabe que ela é real. Da mesma forma, você sabe que as suas emoções e os seus pensamentos são reais, eles existem, mas você não consegue tocá-los, né? Aqui a gente já está falando dessa outra realidade. Então, à medida em que você tem emoções mais densas, você tem menos níveis, teu nível de consciência está mais inferiorizado, você está menos consciente. À medida em que as suas emoções vão se elevando, você vai tendo mais consciência das coisas, né? Isso aqui faz muito sentido para mim, porque é bem lógico, né? Quando você está numa vibração ali de dor e sofrimento, que são essas emoções mais densas aqui, você está no desespero, ou você está na raiva, ou você está com medo, né? Você não consegue ver
as coisas, você não consegue perceber as coisas como elas realmente são, né? Quando você tá com medo, qual é o sintoma que o medo traz? Paralisia, você simplesmente não consegue se mover, então te traz ali o reflexo é a consequência, né? Eu não sei o que fazer, você fica paralisado, então seu nível de consciência realmente está reprimido, né? Quando você tá com raiva, né? Tem até frases que falam, né? A raiva cega, né? Então, quando você tá com raiva, você pode realmente ficar cego, entrar na ira e fazer coisas ali que depois você vai se arrepender muito, né? Tanto é que tem pessoas que, assim, têm acessos de raiva e fazem realmente coisas hediondas, como matar, enfim, roubar, porque tava num nível ali de raiva extremo. Então, a pessoa não conseguiu encontrar uma saída adequada e simplesmente no auge ali, no ápice de uma emoção completamente densa, a pessoa tem uma atitude ali que depois ela se arrepende, que pode às vezes acabar com a vida da pessoa, ela pode ficar presa ali por anos e anos, a pessoa entra num estado de depressão, enfim. Só uns exemplos para vocês entenderem como que o nível de consciência está atrelado realmente às nossas emoções, né? Então, quando a gente está em emoções mais densas, a gente não consegue perceber as coisas de uma forma clara, de uma forma neutra, né? A gente tende a talvez puxar a sardinha para determinado lado, tem às vezes a questão do apego, a questão das crenças, que é um dos temas que eu vou falar aqui para vocês, né? Então, assim, para mim, aprender sobre a escala de Hawkins foi, assim, um mapa na minha vida, né? Porque por mais que pareça óbvio, né, você saber que hoje eu não tô legal, hoje eu não tô com as minhas emoções legais, hoje eu tô mal-humorada, hoje eu tô irritada, mas não é tão óbvio assim, porque quando você tá com as suas emoções densas, como eu falei, emoções que vibram mais baixo, você não consegue perceber. E é por isso que tem pessoas que vivem anos e anos e anos em sofrimento. Às vezes a pessoa foi traída em algum momento da vida e simplesmente ela se fecha para relacionamentos ou relacionamentos no geral, não só relacionamento afetivo, mas não quer mais ter amigos. Qual é o padrão energético segundo a escala de Hawkins aqui dessa pessoa, né? A pessoa se fecha ali, fica num padrão de depressão, né? De tristeza ou talvez de raiva, de revolta. E ela não consegue perceber que existem pessoas de todos os tipos no mundo. Podem sim existir pessoas que traem, podem sim existir pessoas que machucam, mas também existem pessoas incríveis. Então, ao nível consciencial da pessoa, ela simplesmente radicaliza, julga que a ação de uma pela ação de todos. Então, se uma pessoa machucou ela, se uma pessoa traiu ela, ela acredita que qualquer pessoa pode trair e ferir, então ela simplesmente se fecha para o mundo. Nível consciencial totalmente reprimido, né? Não, por mais óbvio que pareça, você me dizer assim, né? Priscila, eu sei que eu não tô legal, eu sei que emocionalmente eu não tô abalada, mas como eu acabei de falar, não é bem assim, né? Muitas vezes a gente fica por anos e anos sem se dar conta que a gente está em dor, num padrão de dor e sofrimento ali, né? Então, tudo isso aqui realmente faz muito sentido para mim, né? E aonde eu quero chegar, né? Acho que agora vocês já entenderam um pouco sobre essa questão das duas realidades, que não existe somente esse mundo físico aqui, existe pelo menos uma outra realidade não física, não material, né? Que as nossas emoções e os nossos sentimentos interferem na forma como a gente percebe as coisas, né? Quanto mais inferiorizadas são as emoções, menor o seu nível de consciência. E segundo a lei da atração, né? Deixa eu beber aqui um pouquinho de água. Segundo a lei da atração, antes da gente começar na parte espiritual, que a lei da atração é espiritual também, né? Mas segundo a lei da atração, né? Eles ensinam, as pessoas explicam, né? Que você atrai para o seu campo aquilo que você está enviando. Ou seja, aquilo que está dentro de você. Você não atrai aquilo que você quer para sua realidade, né? E sim você atrai aquilo que está dentro de você, né? É por isso que muitas vezes, em muitas pessoas, atraem situações que não querem, né? Ninguém quer atrair uma traição, ninguém quer atrair um acidente de carro, ninguém quer atrair, às vezes, um chefe no trabalho ali que pega no pé, um trabalho desgastante. Mas, às vezes, isso acontece com a gente, né? A gente atrai situações ali complicadas, porque isso ali, na verdade, está dentro da gente, de alguma forma, né? E aí, percebam, né? Questionem se isso faz sentido para vocês, né? Como que tá a realidade de vocês aí, né? Através do autoconhecimento e do questionamento. Segundo eu falei para vocês, eu compreendo a fonte, né? Deus, criador de tudo que é, como uma consciência elevada e inteligente. Pra gente adquirir conhecimento e inteligência, a gente precisa
Aprender a raciocinar com os nossos próprios neurônios, a se questionar, a perguntar se faz sentido. É mais ou menos esse o tom da nossa conversa de hoje. E então questionem aí a realidade de vocês, né? Como que tá a sua realidade nesse momento? Aí você vai avaliar e vai me falar: não, realmente, Priscila, eu tô atraindo aqui, eu tô num trabalho que me traz ansiedade, que me traz estresse, eu não consigo dormir à noite. Tá, a ansiedade está no seu trabalho ou está em você, né? Se você se sente ansiosa, a ansiedade está dentro de você. Então você atraiu um trabalho que te traz mais disso. Já fiz um bingo aqui, você já entendeu que o que está fora, na sua realidade, esse trabalho, na verdade, só está refletindo o que está dentro de você, né? Ah, eu atraí aqui o meu filho, eu tenho meu filho, mas a minha relação com meu filho não é muito legal, a gente não se dá muito bem, enfim. Aí o que tem em comum entre vocês dois? Ah, ninguém quer dar o braço a torcer, então existe o orgulho em comum. Sempre vai ter alguma coisa em comum, qualquer um desses fatores, né? Quando tem algo que te incomoda na sua vida, você sempre vai estar no meio desse algo. Seja a sua relação com seu filho, seja a sua relação com seu marido, seja o seu trabalho, seja a sua frustração com a sua carreira, sempre você vai estar no meio. Então tem sempre algo em comum que vem de dentro de você para fora, processo de cocriação da realidade. Algo em comum dentro de você ressoou com esse algo fora de você, seu filho, seu marido, seu trabalho, sua frustração na sua carreira, e através disso, o que você pode fazer com isso, né? Agora que você já compreende que quando você está emocionalmente abalado, né, com emoções mais densas, você não consegue ter consciência das infinitas possibilidades, né, das infinitas resoluções. Hoje você está tendo consciência desse estudo aqui e você sabe que enquanto você estiver desesperada, enquanto você estiver ansiosa, enquanto você estiver em desequilíbrio, você realmente não vai conseguir encontrar uma saída, ou não vai encontrar uma saída boa, né? Você pode continuar cocriando mais e mais problemas, né? Porque é isso que acontece, como eu dei o exemplo da pessoa que tá na ira ali, tá na raiva, né? A pessoa age, explode num ato de raiva ali, comete um crime e depois pode acabar com a vida dela por anos e anos, né? Ficando presa. Então, vai vendo se tudo isso que eu tô falando aqui faz sentido para vocês, né? Então, estar com o emocional em equilíbrio é fundamental para que você se abra para as infinitas possibilidades, para que, primeiro de tudo, você viva em harmonia, né? Como é que você vai viver em harmonia se você se sente ansioso, arrependido, no desespero, na ofensa, na humilhação, no ódio? Você não está num padrão de bem-estar aqui, né? Então, primeiro de tudo, para o seu bem-estar, né? E se faz sentido para você que tudo que está na sua realidade tem em comum com você alguma coisa, então, para que você tenha uma realidade harmônica, você precisa estar harmônico, para que você cocrie uma realidade harmônica. Então é basicamente isso, né? Para que a gente tenha uma vida de plenitude, com o que eu acho que é o objetivo da maioria das pessoas, né? É paz, equilíbrio, saúde, bem-estar, harmonia, né? Então a gente precisa de estar de dentro para fora dessa forma, para que as coisas se manifestem dessa forma, né? E aí agora entrando na parte espiritual mesmo, né? Mais forte, aonde eu quero chegar, né? Agora eu vou falar sobre a parte das crenças religiosas, né? E eu sei que isso é muito delicado, né? Da mesma forma que os vídeos anteriores que eu postei aqui também são assuntos delicados, né? Porque eu tô falando aqui de assuntos que estão muito enraizados na sociedade há muitos anos, né? Tem pessoas aí que nascem dentro de uma religião e vivem a vida inteira dentro de uma religião, tendo tudo que foi ensinado não, né? Tudo que foi imposto, né? Como uma verdade absoluta, né? Então é complicado quando você tá no apego, quando você se apega a alguma coisa, você tá com a tua consciência reprimida, você não consegue ver as outras opções, né? Porque pra mim, só esse copo aqui é bonito, então pra que eu vou olhar outros copos? Eu não quero ver outros copos, só esse copo aqui já me satisfaz. Então você fecha a sua mente, você não consegue se abrir para outras possibilidades, né? Então como é que você vai conhecer mais, como é que você vai expandir mais? É mais ou menos assim. Então, se você tem muito apego a crenças, a dogmas, a religião, muito provavelmente você não vai ficar muito confortável com esse vídeo aqui, tá? Mas o que eu posso te dizer
O meu intuito aqui não é denegrir nenhuma religião, tá? É simplesmente provocar a expansão da consciência, que é o que eu tô falando desde o início desse vídeo aqui, né? Se você compreende que a fonte, ou Deus, é um ser que está em processo de expansão constante, que é um ser inteligente, né? E você se vê como imagem e semelhança do Criador, então você também é inteligente, para você treinar, vamos dizer assim, a sua inteligência é treinando a sua própria capacidade de raciocínio, né? Então, como que você vai treinar a sua inteligência, a sua capacidade de raciocínio, se você só aceita tudo que te falam como uma verdade absoluta, sem questionar, né? Então, você não tem nem opinião própria com relação a algo. Simplesmente alguém fala pra você que essa caneta é amarela, você adere isso como uma verdade absoluta. Se um dia tirarem esse ensinamento, enfim, essa imposição de dentro de você, não sobra nada, porque você não tirou a sua conclusão com relação a isso. Então, é mais ou menos isso, tá? Então, como eu falei, a minha intenção aqui não é ofender ninguém, não é denegrir nenhuma religião, tá? Hoje eu olho para tudo isso, tá? Como um grande amigo para mim, tá? Porque eu não tinha religião e não tenho religião, tá? Eu acredito em Deus, na fonte, na espiritualidade. Hoje isso é a base do meu trabalho, né? Espiritualidade, expansão da consciência. Mas, mesmo sem ser uma pessoa com religião, né? Que eu não tenho religião, como eu falei para vocês, eu ainda assim me choquei bastante com algumas coisas que eu fui despertando espiritualmente, né? Então, sim, eu imagino que uma pessoa que esteja há muitos anos dentro de uma religião, dentro de uma crença, vá se sentir desconfortável, né? Mas eu acredito também que o desconforto é aqui embaixo, na escala de Hawkins, né? Se isso aqui faz sentido para vocês. Que o desconforto também é uma das formas de você buscar a cura, né? Porque uma hora você cansa de sofrer, né? Então, se você tá ali, percebe que você não tá no padrão harmônico, aí você vai, como que tá a minha realidade nesse momento? Aí você, poxa, mas eu sou uma pessoa que busca a espiritualidade, eu busco Deus, seja na minha igreja, seja no centro, seja em qualquer lugar que você vá, ou até se você também não tem religião, assim como eu não tenho, né? Eu tô buscando a espiritualidade, tô buscando, mas eu não vejo essa harmonia, eu não vivo essa harmonia. Seja sincero consigo mesmo, né? Não tenha medo de escancarar as coisas, né? Como que você vai mudar a sua realidade? Como que você vai mudar a sua vida se você renega, se você nega, se você não aceita, se você cria resistência, né? Então é um momento realmente de quem quer realmente escancarar as coisas, primeiro de tudo é a sua vida, né? E buscar realmente essa harmonia, essa paz. Eu acredito que a maioria das pessoas que buscam pela espiritualidade, como eu falei, independente de religião e até para quem não tem religião, né? Mas eu acredito que a maioria das pessoas que buscam por espiritualidade é para alcançar esse padrão, né? De paz, de plenitude, de amor. É porque vê e acredita num Deus assim, de amor, de perdão, de aceitação, aqui na escala de Hawkins, né? Lá em cima, emoções mais elevadas, ó. Aqui. Ó, um Deus compreensivo, compreensão, reverência, serenidade, né? Aqui a paz, ó, tem paz aqui também, paz é nível de consciência. Felicidade, então acho que a maioria das pessoas que buscam pela espiritualidade é em busca disso, né? De uma vida harmônica, de uma vida plena, de uma vida abundante, né? Então você fazer essa autoavaliação aí, né? Como que tá a minha realidade agora? Tá. Não tá legal, identifiquei que eu tô com problema nessa área. Trabalho, filho, relacionamento, enfim, amor próprio, enfim. Mas você tá buscando a espiritualidade? Então, se você me disser que sim, então você ainda não encontrou o que você estava procurando, né? E aí, vamos lá, né? Quais são os fatores que podem estar influenciando nesse resultado, né? Se você se dedica aí na sua espiritualidade, independente do que quer que você faça, e você ainda não encontrou, né? Então tem alguma coisa errada aí, né? Se eu tô procurando essa caneta aqui há anos já, tem gente que tá há anos dentro de uma religião ali, mas não encontra, não conseguiu encontrar ainda. Então ou você tá procurando errado, ou tem alguma coisa que tá te travando, alguma coisa que tá te bloqueando, né? E aí eu vou falar sobre crenças, né? Crenças religiosas. Agora a gente vai entrar. Acho que eu tô com uma espinha aqui. E as crenças, elas também cocriam a nossa realidade, né? Porque como eu expliquei para vocês,
tudo que está na sua realidade, aí no seu mundo externo, veio de dentro de você em algum nível, né? Como eu expliquei isso aqui para vocês, né? E as crenças estão dentro de você, suas crenças, qualquer crença de qualquer coisa. Aqui a gente vai falar de crenças religiosas, mas qualquer crença, né? Então, se você tem algum tipo de crença religiosa, eu vou falar algumas aqui, né? Talvez isso seja um motivo pelo qual você ainda não conseguiu acessar esse padrão de harmonia, de plenitude, de felicidade, né? E aí vamos ver aqui algumas crenças, né? A primeira delas que tem tudo a ver com o que eu falei até aqui, né? Crença de que é pecado questionar, né? Crenças religiosas, ou seja, questionar assuntos religiosos, né? Isso aqui é muito comum, né? A gente vê pessoas falando que religião não se discute, né? Não sei se vocês já ouviram isso por aí, mas eu já ouvi isso várias vezes. Religião, política e futebol são assuntos que não se discutem, né? Política e futebol realmente não é a minha praia, eu não tenho interesse, então eu nem conheço. Mas religião não, espiritualidade sempre foi não, né? Mais de uns anos pra cá foi algo que realmente começou a aflorar dentro de mim. E como eu falei pra vocês, eu sempre me sentia à vontade pra perguntar as coisas, né? Então, quando a pessoa entende que é pecado ela questionar, né? Então, aqui, o que essa crença influencia, né? É uma crença que impede a pessoa de estimular a capacidade dela de raciocínio, como eu falei para vocês, né? Porque se você não tem o direito de questionar, né, no lugar onde você frequenta, seja na sua igreja, seja no espiritismo, enfim, no centro que você frequenta, qualquer lugar, budismo, enfim, gente, qualquer lugar, né? Se você te falam ali, olha, é aqui, é assim, é isso e isso e acabou, né? O que você precisa saber é isso. Aí você não se sente à vontade para poder perguntar. Tá, mas por que é assim? Você pode me explicar por que é assim? Não é perguntar no sentido de desmerecer a pessoa, né? Porque se você está perguntando para a pessoa, você compreende que ela tem a capacidade de te ensinar. Então você a vê como alguém inteligente. Você não está desmerecendo a pessoa. Então, se você não se sente livre, não tem a liberdade de perguntar sobre o que te falam, então aí a gente já vê um processo de incapacidade no teu processo de evolução, no teu processo de raciocínio, né? E por que você não pode perguntar? E não tem como não questionar, né? Por que você não pode perguntar? E aí, se você acredita, né, num Deus que dá o livre-arbítrio, né? Porque essa é uma das leis mais conhecidas do universo, a lei do livre-arbítrio. Por que você não é livre, então, para perguntar, né? Se você é membro ali daquela casa, daquela doutrina, enfim, né? Por que você não pode saber, né? Se você acredita em livre-arbítrio, né? Eu me sinto livre para perguntar, então eu tenho livre-arbítrio. E você talvez não, porque você está num local que talvez não te dê essa liberdade. Então percebe que a liberdade existe, o livre-arbítrio existe, porém alguns determinados lugares não o permitem, né? Então o que está por trás disso? Por que não querem que você questione, né? Aí cabe a você se perguntar, né? Por que nesse lugar as pessoas só me falam assim, ó, você tem que fazer X, Y e Z, pronto, acabou. Aí você às vezes até pergunta, tá, mas por que tem que ser X, Y e Z? Por que não pode ser Z, X e Y? Mas por que X? Mas por que Y? Mas por que Z? Aí você pergunta, a pessoa fala, aí ó, não, é assim, pronto, acabou. Sempre foi assim, não tem essa resposta assim, né? Que não agrega em nada. Ah, não sei, fulano, sempre foi assim, sempre fizeram assim, então só faz aí, acabou, vai, faz o que você tem que fazer. Aí você se questiona, né? Então, se você compreende que existe o livre-arbítrio, a liberdade de você ser quem você é, de você fazer o que você quiser, por que você não pode perguntar, né? E como eu falei, perguntar não significa desmerecer, muito pelo contrário, é exatamente o oposto. Quando você pergunta para alguém, você compreende que a pessoa tem a capacidade de te dar aquela resposta, então você vê essa pessoa como uma pessoa capacitada. Isso é um elogio, né? Você vê aquela pessoa como um ser, como um mestre, talvez. A questão do mestre é complicado porque pode entrar na questão da idolatria e isso também é arriscado. Mas enfim, você vê aquela pessoa, quase que não sai aqui. Você vê aquela pessoa como um ser que pode te dar uma solução, te dar uma resposta, entendeu? Então, questionar não significa desrespeitar. E aí vai da forma como você vê Deus, né? E a questão do livre-arbítrio, né? Porque se na sua doutrina não é permitido perguntar,
Então aí você já tem um Deus que fere a lei do livre-arbítrio, que é uma lei universal. Então esse Deus fere uma própria lei que ele estabeleceu, né? Aí já existe uma incoerência, porque como que um Deus estabelece uma lei e ele mesmo não cumpre essa lei? Para vocês verem como que é complicado, né? E aí partindo aqui para uma outra crença. Tô suando aqui, gente, tá bem quente aqui hoje. E aí partindo para uma outra crença, né? A primeira foi a crença de que é pecado questionar. Então aqui a gente já vê a palavra pecado, né? Aqui uma outra crença, né? Crença de que você é um pecador, né? Isso aqui é muito comum também em várias doutrinas, né? Que você já nasceu pecando, né? Você nasceu pelado, você nasceu ali, você é um pecador, né? Quando você nasceu. Então quando você acredita que você é pecador, significa que você furou com esse Deus, você ofendeu esse Deus em algum nível, você fez algo ali que infringiu alguma lei, infringiu alguma regra, né? Trazendo para a escala de Hawkins, qual é o teu padrão energético quando você se vê dessa forma? Culpa e ofensa ou vergonha e humilhação. Porque se você compreende que você errou, você se sente culpado e você se sente envergonhado. Aqui, culpa e vergonha. Olha o teu nível de consciência, onde é que tá? Padrão mais baixo que tem na escala de Hawkins é o nível mais baixo que um ser humano consegue alcançar. Então, quando você se sente assim, né, significa que você realmente está com o teu nível consciencial muito reprimido, muito baixo, talvez quase que sem consciência nenhuma das coisas, né? Porque se você pecou, você é um pecador, é porque você pecou, ou seja, você errou. Então, você tem o sentimento ali da culpa e da vergonha dentro de você, né? O nível de consciência. Então, realmente você não tem como expandir a tua consciência se você continuar alimentando esse padrão emocional e essa crença, né? E a vergonha ela é um nível consciencial assim muito complicado. Por isso que é o último nível mesmo, né? Porque quando você sente vergonha de si, caramba, se você não consegue honrar nem a sua existência, nem o seu corpo, nem o seu ser, nada mais tem sentido. Você é um padrão energético realmente muito baixo. Assim, a pessoa, ela não se sente merecedora de nada, te leva para o não merecimento, que eu já vou falar disso mais na frente, mas já vou adiantando aqui. Porque como que você vai se sentir merecedor de ter um relacionamento incrível, uma casa incrível, ou manifestar os seus sonhos, realizar os seus sonhos, se lá atrás você pecou com Deus, com quem te criou, com seu pai cósmico, enfim, sua mãe cósmica? Como que você vai se sentir honrado de receber ali uma promoção no seu trabalho? Como que você vai se sentir honrado de receber ali o diploma da sua faculdade, ou um carro? Enfim, qualquer coisa que você tenha vontade de manifestar, se lá no teu interior, talvez a nível inconsciente, aqui é bem inconsciente mesmo, né? O último nível consciencial é a vergonha. Como que você vai se sentir merecedor se você tem vergonha de ser quem você é? Porque lá no passado você nasceu pelado. Não tem doutrinas que falam isso? Você nasce pelado, você já nasceu pecando. Você escolheu nascer pelado? Não, você não tinha nem consciência, você nem sabia o que estava acontecendo ali. Então, como que você pode ser julgado por algo que você nem sabia que estava fazendo, né? Então, o nível consciencial da vergonha, ele te afeta completamente na questão do não merecimento. E aí, como vocês viram, né, a forma como você se sente, o que está dentro de você, cocria a tua realidade. Então, se hoje você não conseguiu manifestar praticamente nada, né? A vergonha é o quê? Quando a pessoa sente vergonha, ela não quer ser vista, ela se esconde, né? A pessoa foge. Então, você passa a sua vida inteira praticamente invisível para o mundo. Por isso que você não recebe nada, porque você não é merecedor de nada. Olha como que uma coisa reflete na outra, interfere na outra e as consequências disso, né? Então, às vezes você está no trabalho, você pode até se dedicar, né? Mas você nunca vai ser visto nem reconhecido porque no teu inconsciente tem uma crença de que você é pecador e isso te levou para o não merecimento daquela promoção. Ou para o não merecimento de conhecer uma pessoa. Conhecer não, você até conhece uma pessoa incrível ali, mas aquela pessoa não olha pra você, você fica invisível. Você se torna invisível, porque quem sente vergonha quer se esconder, né? Então você até conhece alguém e tal, você até dá umas indiretas ali pra aquela pessoa que você
tá afim daquela pessoa, mas aquela pessoa não consegue captar, não ressoa, porque você está invisível para o mundo. Então, como é que os presentes vão chegar para você se você se tornou invisível para o universo? Olha como é que isso é forte, profundo e interfere na vida das pessoas. Acreditar nisso, né? Vergonha, culpa, todos esses sentimentos estão relacionados à questão do não merecimento, né? A próxima, crença de que está aqui para pagar karma, né? A mesma coisa praticamente que eu falei aqui, né? Pagar karma é pecador, né? Então, se você acredita que está aqui para pagar karma, significa que você errou em alguma vida sua passada, você voltou porque você tinha alguma pendência para pagar, né? Então, você é um pecador, só o que te resta mesmo durante essa existência é acertar o seu débito que você tinha lá com Deus, né? Então você não tem que ganhar nada, você tem que pagar a pendência que você deixou da sua vida passada, né? Então ficar acreditando nesse tipo de situação e de crença te leva ao não merecimento, né? E aí você observa se você acredita nessas coisas e se você se sente merecedor, né? Pelo que você quer. Como que tá a tua realidade aí, né? Tudo que você deseja receber, você tem recebido? Façam aí a avaliação pessoal de vocês, né? E essa crença do karma também, ela também leva a outras duas questões, né? Acordos espirituais, que é outro tema que eu vou falar aqui também, né? E castigo. Então, sobre a questão dos acordos espirituais, o que são acordos, na verdade? Acordos são negociações entre pelo menos duas partes. Podem ter mais partes envolvidas, mas vamos colocar aqui entre duas partes. Então, nesse caso da crença aqui do karma, né? Isso acaba se tornando um acordo, porque alguém colocou essa crença em você. Alguém fez você acreditar que você está aqui para pagar karma. Então, você se envolveu com alguém que te ensinou isso. E você aceitou receber isso como uma verdade absoluta. Então, aqui a gente vê um acordo entre as duas partes, né? Tudo, na verdade, são acordos. Esse vídeo aqui, por exemplo, pode ser um acordo entre eu e vocês, né? Mas existem acordos que são benéficos pra gente e existem acordos que não são benéficos, né? Então, quando você começa a despertar para essas coisas, aí você começa a perceber, né? O seu acordo com o seu relacionamento com seu marido é um acordo, o seu relacionamento com seus filhos, com seus amigos, com qualquer pessoa que você tenha, seja a nível físico ou a nível espiritual, são acordos, né? Quando você se envolve com alguém, você está tendo um acordo com alguém, né? E não tem problema em ter acordos, porque a gente precisa se relacionar, né? Não é ter medo de acordos. A questão é, esse acordo faz bem para mim ou esse acordo faz mal para mim, né? Então, quando você vê que alguém tá te falando esse tipo de coisas, né? Você tá aqui para pagar karma, né? Aí se a escala de Hawkins faz sentido para vocês, né? Conforme eu expliquei aqui, qual é o sentimento, qual é o nível de consciência que vai gerar em você? De vergonha e de culpa. Se eu vim aqui para pagar karma, eu sou pecador, então emocionalmente é isso que eu vou estar enraizando dentro de mim. O vínculo com essa pessoa, essa entidade, essa doutrina é benéfico para mim ou não, agora que eu tenho acesso a essa informação que a Priscila está me mostrando aqui. Um exemplo, tá? É vocês fazendo a avaliação pessoal de vocês. Então, como eu falei, tudo são acordos. Quando você se envolve com uma religião, você está afirmando um acordo com essa doutrina. Tanto doutrina, o próprio nome já diz, né? Significa que você vai ter que entrar nas rédeas daquele estabelecimento, daquela religião, né? Então, muitas vezes você tem que mudar os seus hábitos para se adequar àquela casa, àquela doutrina, àquela religião. Isso são acordos. Aí vai de vocês definirem se esses acordos são benéficos ou não para vocês, né? Então, acordos espirituais são basicamente isso. Como eu falei, eles podem acontecer entre seres humanos. Você com a sua família são acordos com seu marido, com seu filho, mas também a nível religioso e espiritual, quando você se vincula com uma entidade, com um anjo, com um arcanjo, com um orixá, enfim, qualquer entidade, né? Você está firmando um acordo com esse ser, né? E com a fonte pode ser visto dessa forma também. Aí a gente vai entrar numa outra questão aqui, que para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou sugerir que você assista o vídeo que eu postei aqui sobre entidades, que aí você vai entender qual é a diferença entre você se relacionar com entidades e a diferença entre você se relacionar com Deus. Eu falo só sobre isso nesse vídeo que tem aqui no meu canal, tá? Então, acordos espirituais são basicamente isso, são esses votos, pactos, negociações que você faz
com qualquer ser, pode ser humano ou não, e aí você, a partir desse momento, você pode decidir, né? Decidir não, validar, questionar, né? Se é bom para você ou não. E ainda nessa questão da crença do karma, né? Crença de que está aqui para pagar karma. Então, se você acredita nisso, então você acredita num Deus punitivo, num Deus que te castiga, né? Porque se você fez algo de errado e você precisa voltar para cá para acertar isso de errado que você fez, você está sendo castigado por isso, né? Aí vai da forma como você compreende Deus, né? Então, se você compreende Deus dessa forma, como um ser que castiga, então você compreende um Deus que se ofende, né? Porque se você infringiu uma lei ali, uma regra, e você está sendo castigado por isso, significa que esse Deus não gostou e esse Deus se sentiu ofendido. Então, aqui na escala de Hawkins, o seu Deus está aqui embaixo. Ofensa. Ele se sentiu ofendido porque você prejudicou alguém, então você vai ter que voltar numa próxima vida para poder acertar isso. Então, o teu Deus está aqui, a nível consciencial e emocional, né? E aí, quando a gente busca a espiritualidade, como eu falei lá no início, eu acredito que a maioria das pessoas buscam a espiritualidade atrás de harmonia, de paz, de conhecimento, de encontrar saídas, soluções, inspirações. Não é geralmente assim, quando a gente busca a espiritualidade, busca Deus, né? Ai, Deus, me mostra uma saída, eu não estou conseguindo encontrar, né? O que eu tenho que fazer hoje? Você não consegue ver, mas você acredita que Deus consegue, que Deus vai te guiar, né? Mas, se você acredita num Deus que te castiga segundo essa crença do karma aqui, na escala de Hawkins, o teu Deus também está com um nível consciencial tão baixo quanto o teu, porque você se sente culpado, porque você prejudicou alguém e o teu Deus se sente ofendido. Então, o teu Deus tem o mesmo nível de consciência que o seu. Ou seja, nem você e nem esse Deus que você acredita vão conseguir encontrar uma possibilidade, não vão encontrar uma saída, porque o nível de consciência de ambos está reprimido, né? Se você está ofendido, a única coisa que você pensa em fazer é o quê? Se vingar, ofender, né? Olha o nível emocional desse Deus. Será que esse Deus está em equilíbrio para poder te direcionar, né? O que esse Deus está te ensinando, né? Está te ensinando sobre a vingança, sobre o castigo, né? É isso realmente que você tem para aprender enquanto ser humano aqui, né? É isso que esse Deus tem para te ensinar. Então, é bem profundo tudo isso que eu estou trazendo aqui, né? Mas, como eu falei, não estou querendo desmerecer ninguém. São coisas que realmente eu fui abrindo os meus olhos, né? E que eu acho que eu tenho o direito e o livre-arbítrio de vir aqui e falar o que faz sentido para mim, né? Se talvez isso não faça sentido para você, ok, são só opiniões diferentes, né? Notem que eu não tô nem falando nome de religião, né? Então pode ser qualquer situação, até para quem não tem religião, mas acredita nisso, entendeu? Então é ajudar realmente a estimular essa capacidade de raciocínio. É mais ou menos isso, né? E aí percebam, se o que eu tô falando aqui tá te prejudicando em algum nível, você se sente prejudicado, você pode até estar se sentindo incomodado, né? Mas eu tô te prejudicando com o que eu tô falando aqui? Você acha que eu tô te prejudicando? É o questionamento, né? Aí você acha que você pode me questionar, se você acredita que você não pode questionar, né? Mas você não pode questionar a religião, não pode questionar Deus, enfim, a mim você pode questionar, sintam-se à vontade, né? O meu intuito aqui é ajudar a expandir a consciência de vocês da mesma forma como eu expandi a minha, né? Isso aqui foi em alguns momentos frustrante, ter que olhar para tudo isso que eu acreditei por muitos e muitos anos da minha vida, como acreditar em karma, mas depois como acreditar em entidades também, como eu falei para vocês do vídeo de entidades, mas ao mesmo tempo depois também foi libertador, entendeu? Então existe uma lei no universo que é a lei da impermanência, né? Essa lei basicamente diz que nada é permanente, ou seja, tudo passa e isso também é óbvio, né? A gente sabe que tudo passa. Então você vai ficar triste, talvez, aqui, frustrado, apático, talvez, com o que eu tô falando aqui, mas vai passar em algum momento, né? E pode ser que isso aqui seja transformador para você também, assim como foi comigo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma crença aqui. Ah, tá. Crença de que não pode sentir Deus, né? Tem essa outra crença que já tá acabando, tá, gente? Para não ficar muito longo. Crença de que não pode sentir Deus, né? Eu já vi isso aqui em alguns lugares também, né? Crença de que você não pode
se imaginar com Deus, né? Ou não pode sentir Deus. E aí por que você não pode sentir Deus, né? O que algumas pessoas ensinam por aí, né? Porque você é um pecador, teu corpo é sujo, né? Teu corpo é sujo, como que você vai sentir Deus, né? Você é um pecador, você tá aqui só para pagar pecado, como é que você vai se aproximar de um ser divino se você é um pecador, né? E aí isso aqui é assim, a virada de chave, porque se você não pode sentir Deus, porque você é um pecador, porque o seu corpo é sujo, então larga a espiritualidade. Se eu não posso sentir Deus, tudo o que eu quero é sentir Deus, é encontrar Deus, é encontrar a espiritualidade. A pessoa fala para mim que eu não posso fazer isso, que eu não tenho o direito de fazer isso, então acabou. Eu realmente não tenho o que fazer aqui, né? É bem simples e óbvio essa crença aqui, né? Então, quando você acredita isso realmente pode interferir no seu relacionamento com Deus, né? Se você acredita nisso, que você é pecador, que seu corpo é sujo, que você não tem o direito de se aproximar de Deus, que Ele é um ser divino e está lá longe, distante, enfim, coisas nesse sentido, né? Aí realmente não tem como você encontrar aquilo que você está procurando. Se você mesmo acredita que você não pode se aproximar disso que você está procurando, né? E é tão óbvio, mas a gente não consegue se dar conta porque o nosso nível consciencial está lá embaixo na escala de Hawking, na culpa e na vergonha, né? Quando a gente acredita isso, que nós somos sujos, que nós somos pecadores, enfim. E por último, a última crença que eu relacionei aqui é acreditar, né, num Deus que precisa de rituais e sacrifícios, né? Acreditar num Deus que precisa de rituais e sacrifícios. Isso aqui tem um pouco a ver com a questão das entidades, como eu falei para vocês, tem um vídeo onde eu falo só sobre entidades aqui no YouTube, né? Sugiro que vocês assistam lá, se tudo que eu falei aqui faz algum sentido para vocês. Mas quando a gente acredita num Deus que precisa que seja entregue ali uma oferenda para ele, um ritual, né? Que seja feito um sacrifício, qual é a frequência desse Deus na escala de Hawking? Se a escala de Hawking fez sentido para vocês, né? É uma frequência de carência. Se esse Deus está te pedindo algo, porque nem ele tem, né? E se ele criou todas as coisas que existem, ou pelo menos a maioria das coisas, como que ele está pedindo para você que é bem inferior a ele, se você acredita que é um pecador, né? Como que ele está pedindo para você, se ele te criou, né? E criou todas as outras coisas, ou quase todas as outras coisas. Então aqui a gente está vendo um padrão de um Deus ou uma entidade, um ser, na carência, que não tem, que não está tendo e está pedindo ajuda para você, que está pedindo para você, né? Então são coisas simples, óbvias, mas que assim, a gente muitas das vezes não consegue se dar conta, né? Aí você para pensar, um Deus que te pede ritual, oferenda, sacrifício, enfim. Aí você olha para você, para sua vida. Caramba, se eu for na minha geladeira agora ou no meu armário, eu tenho o que comer, né? Eu acredito que a maioria das pessoas que assistirem esse vídeo vão ter o que comer, porque pelo menos tem acesso a um celular e à internet, então devem ter comida, né? Então, caramba, se eu tenho na minha despensa o que comer, o que beber na minha geladeira, e eu estou num lugar onde o meu Deus me pede aquilo, um ritual, uma oferenda, enfim, eu tenho mais do que Deus? Então, será que esse é o Deus que você realmente procura, o Deus de abundância? Ou você está lidando com outro Deus e você nem se deu conta ainda? Olha como isso é complicado, delicado e profundo, né? Mas eu eu fui despertando por livre-arbítrio. Eu fui questionando porque tinham muitas coisas realmente assim que eram absurdas para mim, né? Mas isso aqui é assim, assim e pronto, acabou. Pra mim, eu nunca me senti satisfeita com essas respostas, né? E aí eu fui estudando sobre várias coisas, como eu mostrei aqui pra vocês, a escala de Hawking é ciência, então é cientificamente comprovado, essas medições aqui das emoções e os níveis de consciência, então sim, se você vibra nessas emoções, esses são os teus níveis de consciência cientificamente comprovado, né? Isso aqui não é invenção da minha parte, vocês podem procurar sobre esse estudo aí na internet, né? Então eu relacionei ciência aqui com a capacidade humana. Isso aqui é a capacidade humana de emoção e consciência, né? Então, se isso aqui faz sentido para você, a lei da atração, como eu falei, faz sentido para você, né? Tudo que está na tua realidade aí tem algo em comum com você, você compreendeu isso fez sentido para você, inclusive você entendeu que as crenças cocriam a sua realidade, porque elas estão dentro de você, né?
Realmente, Priscila, minha realidade não tá harmônica, eu não tô feliz, não tô plena, e eu venho buscando a espiritualidade em busca disso, né? De paz, de plenitude, de amor, de sucesso, de abundância, mas há muito tempo que eu não sei o que é isso, né? Então, ou você tá procurando errado, porque teu nível de consciência estava lá embaixo, você não se deu conta do óbvio, né? Então, talvez, se você realmente quer mudar a sua realidade, seja o momento de mudar as suas emoções e mudar o seu nível de consciência, né? Então, como eu falei para vocês, assim, o principal para que tudo isso aqui faça sentido é se vocês compreendem que a fonte é uma consciência elevada, é uma consciência inteligente, é uma consciência que vai ter todas as soluções para os seus problemas, é uma consciência que vai te ter as inspirações que você precisa, é uma consciência que vai poder te direcionar num momento em que você não consegue perceber o que você tem que fazer, mas você acredita que essa consciência vai poder te direcionar. Então, como uma consciência elevada, né, uma consciência que não castiga, uma consciência que... Porque essa consciência castiga a fonte, então é uma consciência punitiva, uma consciência vingativa. Aí já tá lá embaixo na escala de Hawkins, aí já não bate a matemática aqui, né? Ou você tá num nível lá embaixo ou num nível aqui em cima. E eu, pelo menos, compreendo que a fonte não desce o padrão, né? A fonte, para mim, é sempre de amor para cima, de perdão para cima. Para mim, compreensão e perdão aqui, né? Porque quando você entra nesse nível aqui de aceitação e perdão, né? Nós, seres humanos, o que é a compreensão, né? A aceitação. É isso que eu falei para vocês no início, é vocês serem sinceros aí com a realidade de vocês e olhar. Realmente a minha realidade não tá do jeito que eu gostaria, pronto, você aceitou. Quando você aceita uma situação, você consegue mudar ela, né? Agora, se você fica negando, não, isso aí não é balela, você nem abre, né? A consciência fechada, você nem abre para ouvir o que o outro tem para dizer, né? Então, se você não aceita, como é que você vai mudar? Não, se tá assim, tá bom, então tá. Então, vai continuar assim, né? Então, eu pelo menos vejo a fonte aqui dentro a partir do 350 Hz, a aceitação e perdão, né? Mas ainda assim, mesmo quando a gente está em outras vibrações abaixo dessas vibrações de aceitação e perdão, ainda assim também eu acredito que a gente consiga acessar a fonte, né? Porque às vezes está doendo tanto, você está sofrendo tanto há tanto tempo, que você se rende e você pede, meu Deus, me mostra o que eu tenho que fazer. Aí vem a rendição, a aceitação, aí você vai lá em cima, né? Me mostra, porque eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais ver essa pessoa doente, né? Você realmente se entrega, né? Então eu vejo como um processo aqui de rendição, né? Então é isso. Se tudo isso que eu falei aqui fez sentido para vocês se interessaram por esse assunto, eu tô dando um curso sobre despertar espiritual, sobre expansão da consciência. É um curso bem completo, né? Tudo o que eu passei durante o meu processo de despertar espiritual virou a base para esse curso aqui. Então eu vou colocar aqui na descrição todo o conteúdo que eu tenho no curso, né? Mas é claro que o que eu falei aqui tá no curso, né? A escala de Hawkins, o curso é dividido em 2 módulos, tá? A primeira parte é essa parte de cura emocional, né? Porque se vocês compreenderam, assim como eu, né? Que enquanto você estiver em emoções densas, você está bem distante da fonte, né? Se você compreende que a fonte é uma consciência que está lá do amor para cima, do perdão para cima, então para que você se reconecte com a fonte, você precisa curar as suas emoções, né? Então, o primeiro módulo do curso eu falo de uma forma mais profunda sobre a escala de Hawkins, falo sobre feridas emocionais, né? Que são, assim, gatilhos que muitas vezes a gente se envolve através de acordos espirituais, como eu falei sobre acordos espirituais aqui, né? Muitas vezes a gente aceita passar por algumas situações quando vem viver aqui, né? Quando vai encarnar, então eu aceito que eu vou ter essa ferida tal, por exemplo, né? É um acordo que você fez, aceitar para passar por isso, né? É só uma crença, se tornou uma crença, virou tua realidade. Então, eu falo sobre as feridas emocionais, isso aí já é um estudo psicológico. Então, o primeiro módulo do curso é sobre cura emocional, onde eu falo sobre essas questões, como eu falei para vocês, feridas emocionais, escala de Hawkins. Ensino para vocês a se autocurarem, né? Todo o processo de cura, para mim, é autocura, né? O curso fala de cura emocional, que está totalmente ligado à conexão com a fonte, né? Como vocês viram aqui na escala de Hawkins. Mas até para um nível de um médico tradicional, sei lá, um cardiologista que você vai, né? Que você vai. A tua cura só depende de você. Você vai no médico, ele vai te dar a receita lá, vai te dar
as orientações para você fazer exercício e tal. Cabe a você fazer o exercício, cabe a você tomar o remédio na hora certa, né? Se você não fizer isso, não cabe ao médico te curar. Então, sempre é um processo de autocura, seja num médico da medicina tradicional, como eu falei, um cardiologista, ou a nível emocional, né? No curso eu vou conscientizar vocês, né? É um curso de expansão da consciência. Então, eu vou trazer para a consciência de vocês o que vocês podem fazer, mas a ação de fazer é individual de cada um de vocês. E a segunda parte do curso eu já entro em assuntos espirituais, né? Como vocês viram aqui, aí eu falei sobre crenças religiosas, sobre acordos espirituais, e falo sobre diversos outros assuntos. Isso aqui é só um tira-gosto, vamos dizer assim, do curso, né? Lá eu falo também sobre o poder das palavras, o Ho'oponopono, que é uma das formas de vocês se curarem, né? Palavras de frequência elevada. Falo sobre... Ai, gente, tem tanta coisa e me deu branco aqui, mas falo sobre multidimensionalidade, como a gente falou aqui de 2 realidades na escala de Hawking, né? A realidade física e a realidade não física. Então, eu falo das entidades nessa aula, né? De multidimensionalidade. Falo de Kundalini, falo de geometria sagrada, falo de DNA. Então, assim, percebam que não tem... uma pegada religiosa, né? Eu realmente fui juntando um pouco de cada coisa que eu fui estudando nesse meu processo de despertar espiritual e eu aprendi muito em vários desses polos que eu passei, vamos dizer assim, né? E tudo que fez sentido para mim, eu fui conectando e montei esse curso, né? Então é um curso com uma duração de 5 meses, as aulas ainda estão sendo gravadas, tá? Eu tô postando uma vez por semana na plataforma, que é no Hotmart. Já tem algumas aulas publicadas lá, né? Porque eu já tô divulgando desde o início do mês, eu acho, desde o mês passado, não lembro. Então já tem algumas aulas publicadas, mas independente do dia que você se matricular, você já vai ter as aulas que estão publicadas e até o final do ano, uma vez por semana, eu vou publicando as aulas, tá? Por que uma vez por semana, né? Porque como vocês viram aqui, aqui são assuntos delicados, são assuntos talvez um pouco densos, dependendo do ponto de vista de cada um. Então, da mesma forma que eu precisei de um tempo para digerir tudo isso, né? Eu compreendo que vocês também vão precisar, né? De uns dias aí para compreender, para estimular a capacidade de raciocínio de vocês, fazer as pesquisas de vocês, então fazer a autocura de vocês, como eu falei, né? Então é uma aula por semana, né? Geralmente às sextas-feiras eu publico as aulas, tá? Então aqui na descrição eu vou deixar todo o conteúdo do curso, como eu falei, ainda não tem todas as aulas publicadas, as aulas vão sendo publicadas até o final do ano, uma vez por semana, mas independente do dia que você se matricular, você tem acesso ao conteúdo inteiro, tá? E o link para inscrição também eu vou deixar aqui embaixo, tá bom, meus amores? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.